E aí um argumento aí de reforço é esse do votar, né? Se a Constituição de 88 permitiu que o menor de 18 anos, aquele com 16, votasse, tivesse o voto ainda que facultativo, você conhece uma expressão maior de cidadania do que o voto, pelo menos nos Estados democráticos? Quer dizer, se o camarada tem o poder de colocar o presidente da República ali, em Brasília, por que ele não pode ser responsável pelos seus atos criminosos? Se ele é considerado responsável suficiente para votar, para deliberar sobre os destinos da nação, para eleger os senadores, para eleger os próprios deputados que farão as leis, que farão as emendas à Constituição, por que ele não é responsável também para responder pelo que fez se ele cometer algum delito, cometer algum ilícito criminal? Então, esse é o primeiro argumento. O primeiro argumento é de que, do ponto de vista jurídico, não há nenhum impedimento, do ponto de vista jurídico, não é cláusula pétrea, e do ponto de vista político e social, é aconselhável. Primeiro, porque o nível de maturidade chega muito mais cedo, e depois, porque hoje, menores de 18 anos já têm capacidade para uma série de atos civis, como, por exemplo, votar, e, portanto, deveriam ser responsáveis também criminalmente. Pois bem, uma segunda posição, um segundo argumento, uma segunda linha, uma segunda corrente, diz que, em primeiro lugar, não dá para reduzir menoridade penal porque é cláusula pétrea. Quem diz isso, por exemplo, o eminente professor Dalmo Dallari, a professora Flávia Piovesan, todos eles constitucionalistas altamente renomados, dizem que é cláusula pétrea, que embora não esteja no artigo 5º, o próprio artigo 5º da Constituição menciona que o artigo 5º não exclui outros direitos fundamentais derivados da própria Carta Constitucional. E defendem, então, professora Flávia, professor Dalmo Dallari, defendem que a manutenção da idade penal até os 18 anos, da menoridade penal até os 18 anos, é um direito humano fundamental, tanto é que está lá na Convenção Internacional de Proteção das Crianças e Adolescentes e, portanto, não pode ser mexido nem por emenda à Constituição. Então, veja que se houver alguma proposta de emenda, já vai encontrar uma tremenda briga, né? Uma tremenda briga e política para saber se pode ter emenda ou não. O segundo argumento de quem diz que não pode reduzir menoridade penal é o seguinte: a idade penal, ela tem uma razão biológica, e nós já vamos falar um minutinho sobre isso, mas ela tem também uma razão política. É muito belo o estudo que o professor Miguel Reale Júnior faz a respeito disso, e ele diz o seguinte: estatisticamente, presta atenção nisso, estatisticamente, a criminalidade adolescente é muito menor do que a criminalidade de maiores. Ou seja, assusta, dá notícia, mas do ponto de vista estatístico, os menores são muito mais vítimas de crime do que autores de crime. E o direito é feito para os casos majoritários, o direito não é feito para cuidar das exceções. A criminalidade de crianças e adolescentes é uma exceção. Tem muito mais meninos e meninas de 18 anos para cima cometendo crime do que de 18 anos para baixo. Por outro lado, os meninos e meninas de 18 anos para baixo estão muito mais sofrendo crime por parte de pais, de violência doméstica, de escola ou até de Estado, né? Aí casos que a gente vê na mídia também, do menino ali de 17 anos, pego na rua, enfim, que sofreu violência estatal e etc., do que autores de crime. Então, a estatística mostra que os menores são muito mais vítimas do que autores. E ainda quando os menores são autores, a questão política é: qual é a vantagem social de você colocar um menor no cárcere junto com maiores e com o estigma que uma condenação criminal dá, que isso praticamente é óbvio, né, destrói as chances de um futuro para a pessoa, de uma profissão, enfim, de qualquer encaminhamento. Então a questão é, politicamente tem vantagem colocar uma pessoa no cárcere? E aí alguém poderia me dizer, mas tem vantagem, porque a pessoa, se não for assim, vai se sentir impune. E esse é o último mito que nós precisamos abordar. O menor que comete crime fica impune? Não, o menor sofre sanções que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vou te dar uma comparação. O crime mais praticado por menor qual que é?
Chuta, qual que é o crime mais praticado por menor? O crime que assombra as estatísticas, qualquer. Eu vou te dizer, é roubo, tá? É roubo. Roubo geralmente qualificado pelo emprego de arma ou pelo concurso de pessoas. É roubo, tá? O roubo com emprego de arma vai ter uma pena de 5 anos e 4 meses. Vai ter uma pena de 5 anos e 4 meses, de acordo com o Código Penal. Vai ter uma pena de 5 anos e 4 meses. Para o menor infrator, como ele vai sofrer as sanções do ECA, ele vai sofrer, então, as medidas socioeducativas. Dentro das medidas socioeducativas está lá a de internação. Internação. E essa medida de internação pode ser aplicada sempre que o crime tiver violência. Quando o crime tiver violência, a internação pode ser aplicada. Você sabe qual que é o prazo máximo da internação? Ela não tem prazo mínimo, 3 anos, tá? 3 anos a internação. Então, pera um pouquinho. Um maior comete um roubo, 5 anos e 4 meses. O menor comete um roubo, 3 anos. Tá, agora eu vou te dar um detalhe. O maior tem direito a livramento condicional. O maior tem direito a cumprir 1/3 da pena e os outros 2/3 em liberdade. Isso significa que se o menino de 18 anos comete um roubo, ele consegue sair do sistema, ir para casa, ele consegue sair em livramento condicional, não estamos falando de progressão de regime, livramento. Ele consegue sair no livramento condicional com menos do que 2 anos. Menos do que 2 anos. E o menor, ele vai ter que esperar 3 anos, que é o prazo de internação. Claro que o juiz não é obrigado a dar o prazo máximo, mas ele pode acabar ficando o prazo máximo de internação. Então, não é uma questão de que o menor vai ficar impune, mas ele sofreria uma medida que, em primeiro lugar, não tem o aspecto estigmatizante de uma condenação criminal. É a chamada teoria do etiquetamento, não etiqueta a pessoa como um criminoso condenado. Em segundo lugar, deveria ser uma medida aplicada com severidade e com rigor, mas mais adequada à condição de pessoa em formação. Mais adequada à condição de pessoa em formação. Porque isso, e isso é a última coisa que nós vamos falar aqui, porque isso, gente, é outra coisa que também às vezes é negligenciada. Então nós já vimos que quanto à redução da minoridade penal tem 2 posições, uma que diz que cabe jurídica e politicamente, outra posição que diz que não cabe nem jurídica e nem politicamente. Mas um argumento que muitas vezes é mal usado é o argumento da consciência. É claro que é uma ilusão que o menor, aos 18 anos, vai vir uma fada madrinha e ele vai ficar uma pessoa com plena capacidade de discernimento. O discernimento não é assim. O discernimento vai sendo conquistado pouco a pouco. Mas a ideia de estabelecer um critério aos 18 anos, quer dizer, se algum critério tem que ser estabelecido, a ideia de estabelecer aos 18 anos é uma ideia que é bem embasada na literatura e na ciência psicológica e médica. Mas, além de tudo, essa questão de que o jovem hoje recebe muita informação não leva em conta o que é a imputabilidade. A imputabilidade não é apenas a capacidade de entender o que está fazendo, mas é a capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento. É a capacidade de agir de acordo com esse entendimento. Então, muitas vezes, é claro que o jovem, ele tem um entendimento, principalmente se for um jovem aí de 17, de 16 anos de idade, ele tem entendimento. Não é uma questão intelectual, ele não entende o que está fazendo, ele é um ingênuo. Não é isso. Mas é inegável que na juventude nós somos mais impulsivos. Na juventude a gente faz um bocado de besteira, que depois, quando a gente amadurece, a gente fala, puxa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido assim. Será que você lembra aí como é que você agia aos 16 anos de idade? Ou seja, a maturidade não dá para a gente apenas desenvolvimento intelectual. Dá para a gente também desenvolvimento moral e emocional, de suportar frustrações, de adiar desejos, de abrir mão de coisas, porque você diz, não posso ter agora, mas eu vou trabalhar para isso mais tarde. A imaturidade, ela não compromete só um problema, não é só uma questão intelectual. Realmente, intelectualmente você pode ser um gênio, você pode ser um crânio, mas a imaturidade compromete muitas vezes o desenvolvimento emocional. Então, crimes por impulso, se meter em briga, não é isso? Isso é bem típico da juventude, a gente não faz isso depois que fica mais velho. E compromete o desenvolvimento moral.
Cuidado, porque desenvolvimento intelectual não anda junto com desenvolvimento